Hoje a gente tem o prazer de conversar com Ana Paula Maia, bem-vinda. Eu que agradeço, bem. A gente fala sobre o seu livro mais recente, seu quinto romance, De Gados e Homens. Vamos começar contando como surgiu a ideia do livro, uma sinopse do que a gente encontra aqui nessas páginas. O De Gados e Homens é um livro que eu lancei ele há um ano, ele foi publicado em outubro do ano passado, e foi um livro que ele mantém uma linha de, posso dizer assim, de especulação que eu faço na literatura, que é essa relação do homem com o trabalho. E isso é algo que eu já venho fazendo há algum tempo. Então, essa relação das profissões, né, é uma coisa muito importante para mim. Porque eu imagino que uma pessoa que passa horas e horas por dia, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, numa determinada profissão, executando uma determinada tarefa, eu acho que isso, de uma certa forma, vai mexendo com o caráter, vai mexendo com a personalidade, eu não sei. Né? Eu não tenho nenhuma resposta, mas eu investigo isso e exploro isso dentro da literatura. E o De Gados e Homens segue esse pensamento quando eu decido escrever uma história que se passa num matadouro bovino, porque não é um livro que julga se deve ou não comer carne, ou se deve ou não matar o gado, absolutamente. Eu nunca levanto nenhum tipo de julgamento, mas é uma história que tem como pano de fundo esse matadouro. É um lugar que há o confinamento do gado, é um lugar que fica num rincão do Brasil e poderia ficar em um rincão que não é uma cidade fictícia, é um lugar que eu chamo de Vale dos Ruminantes, porque é uma região que tem várias fazendas de gado, várias fazendas de abate do mesmo perfil, e a história se passa que existe esse confinamento do gado e o confinamento dos homens que passam. Alguns moram no mesmo lugar, né? E outros vão para lá cedo e saem de lá à noite. Então, é esse conflito que existe ali dentro dessa relação desses homens com esse gado. Num determinado momento, essa relação muito pacífica, né? O gado é muito pacífico, em geral, começa a ter uma mudança de comportamento do gado, basicamente as vacas. E é essa mudança de comportamento, que não tem uma explicação plausível, lógica, que eu me baseei numa história verídica. Na verdade, são alguns relatos verídicos ao longo da história que mostra, que eu não posso falar, porque, para quem... Eu não sei se alguém leu o livro aqui. Não, vocês, então eu não posso falar, porque no decorrer da história, esse elemento desse estranhamento que afeta o comportamento do gado é o que, na verdade, vai ter todo um desdobramento mais à frente. Mas é baseado numa história que já aconteceu em alguns lugares do mundo, nunca teve uma explicação, e eu uso esse elemento que ele beira o sobrenatural, porque ele não tem uma resposta plausível, ele nunca teve uma explicação plausível. O último caso foi, acredito que uns 5, 6 anos, mais ou menos, esse foi na Holanda, talvez, mas foi uma região fria, uma região que enfim, eu não me lembro agora o lugar exatamente. Mas e essa mudança de comportamento começa, evidentemente, a afetar a vida desses homens que lidam diretamente com os animais. E tem um personagem, que é o Edgar Wilson, que é um personagem recorrente nos meus livros, que é o personagem que é o protagonista e é um observador mais atento do que está acontecendo. Ele vai percebendo pequenas mudanças no comportamento do gado, até mesmo a maneira que todo gado no mundo inteiro pasta direcionado para o mesmo lado, né? E isso foi descoberto não tem muito tempo. Isso é real também? Isso é real. Com o Google Earth conseguiram descobrir isso. Alguém percebeu que todo gado do mundo inteiro pasta direcionado pelo mesmo lado, no mundo inteiro. Enfim, são coisas que a tecnologia, assim, foi uma coisa que alguém percebeu em algum momento e eles
se orientam pelo centro magnético da Terra, né? Eles se norteiam. Então, no mundo inteiro, eles se norteiam pelo centro magnético da Terra e eles só pastam direcionados para o norte. Enfim, é um dado que isso acaba entrando na história e as mudanças de comportamento sutis, que esse protagonista tem um conhecimento disso, e são coisas que vão mudando, e essa relação do comportamento do gado tem uma relação direta com o comportamento daqueles homens ali. Eu acho que, em todo o tempo, assim, de toda a história, desde os tempos bíblicos, a gente vê que o homem e o gado vivem juntos, né? O homem era medido pela quantidade de gado que ele tinha, pela quantidade de boi que ele tinha. Se às vezes uma enfermidade atingia os homens, atingia o gado também, e vice-versa. Então, na verdade, eu comecei a observar que a gente tem uma relação tão intensa com esse gado, que é tão assustador, esse animal de toneladas. A gente não só tem essa relação de criar, de beber o leite, a gente bebe o sangue e come a carne, na verdade. Então, a gente tem muito desse animal na gente, né? A gente carrega muito dele. E eu acho que é uma relação extremamente íntima e extremamente direta que a gente tem com uma coisa que a gente não para pensar. Quando a gente não para pensar no boi, quando a gente come um hambúrguer, a gente não pensa muito no boi quando a gente come um macarrão com almôndegas ou quando a gente come um churrasco. Mas como eu gosto muito de lidar com essas matérias-primas, né? Então o meu interesse não é escrever sobre o sujeito que come o churrasco, mas é sobre o sujeito que abate esse boi, né? Eu quero tratar a relação desse sujeito que tem uma coragem de fazer aquilo que eu não tenho e que a maioria das pessoas que eu conheço não tem para fazer. Então, esse universo que é traçado ali dentro e esses acontecimentos, esse desenrolar de uma trama, e vai explorando a personalidade de muitos personagens, porque é um elenco de personagens que vivem ali e que se relacionam e enfim, o livro ele é muito trabalhado ali nessa questão dos diálogos, das convivências, dos acontecimentos, tem umas situações muito cômicas, né, do cotidiano deles ali dentro. Enfim, e, ao mesmo tempo, tem um drama, né, que é o próprio que está acontecendo daquela população local, muito pobre, que mora ali em volta, enfim, tudo que vai se desenrolando ali na trama. Mas sempre gosto de usar muito como o pano de fundo mesmo, esses ambientes, né? No livro você descreve esses trabalhadores e muito bem os departamentos de cada um, né? O que eles fazem nesse matadouro. Você chegou a visitar um matadouro? Como é que foi esse processo de pesquisa para o livro? Eu pesquisei mesmo o funcionamento da linha de abate, né? Então, eu pesquisei muito tempo e tinha todo o material, e eu sabia todo o processo da linha de abate, do início até o fim, né? Se eu não me engano, o último processo é o da bucharia, né? Se eu não me engano. Tem triparia, bucharia, eu acho que é por ali. Acho que bucharia é o último, né? Da linha, o menos do menos, né? Que é o resto do resto, assim, as vísceras, o que... Enfim, não me lembro agora, mas eu fui estudando, fui pesquisando todo o processo, porque, assim, todo livro que eu escrevo, geralmente eu estou tratando de temas que eu não vivo, então eu tenho que aprender. Então, eu tive que aprender como funcionava, e eu tive o auxílio de pesquisa mesmo, pesquisando, lendo, e tem muito material, muito vídeo. O Brasil é um país, um grande exportador de gado bovino, eu não sei se é o maior do mundo, provavelmente, até pela extensão de terra que existe para se criar gado, né, bovino. Então, a gente tem muito material de pesquisa. Muita informação, muito vídeo, muita coisa. Então, eu consegui tudo isso lendo, estruturando e fazendo o meu próprio matadouro, né? Eu fui construindo o meu próprio universo baseado nas informações que eu fui colhendo. Mas eu gosto, claro, de escrever. A pesquisa ela é um material de apoio. Eu não vou falar de um matadouro como eu imagino que seja um matadouro. É ridículo, é até uma falta de respeito, né? Eu quero saber como as coisas funcionam e, dentro daquilo ali, eu vou criar o meu matadouro, mas respeitando a lógica de como as coisas funcionam, né? Eu não vou abater um boi pelo rabo. Eu vou abater o boi como se deve abater o boi, entendeu? Eu não posso também usar só... eu só vou usar a minha imaginação, porque o que conta, não. Tem que respeitar também que as coisas têm uma ordem. Então, eu pego esse material de informação, de conhecimento técnico que eu preciso,
porque eu quero ir para um lugar que eu não conheço, não vivo, não frequento, e isso me dá subsídio para ter liberdade para criar à vontade uma história, uma ficção, mas sabendo que eu estou dentro de uma... Onde eu esbarro com a realidade, eu esbarro e está tudo bem, porque funciona daquele jeito. Então, a pesquisa ela se deu muito nesse livro e se dá sempre que é necessário. Mas você não quis ir no abatedouro, né? Eu não fui porque eu não consegui um para ir. Eu até iria, mas eu não consegui um. E também eu já estava muito bem informada, eu já tinha o que eu precisava na mão, sabe? Eu já tinha tudo aquilo. Eu não sei se eu tivesse ido, teria feito uma diferença maior, se o livro ficaria melhor. Eu acho que não. Eu acho que eu consegui ter essa empatia necessária com tudo aquilo com todo o processo de informação, que foi difícil, é um processo de pesquisa complicado, tenso. Eu não pude comer carne durante um tempo, porque é impraticável você conseguir comer carne naquele momento que você mergulha naquele universo. Depois eu voltei a comer, passado um tempo que eu tinha escrito o livro, mas porque, às vezes, para eu colocar uma cena no livro, eu tive que ficar muito tempo vendo, aprendendo como fazer aquilo, né? Às vezes uma coisa que é muito rápido, mas eu demorei muito para chegar naquilo ali, porque eu tive que saber, entender, pesquisar, ver como funciona para chegar numa coisa que é secundária às vezes, passa rápido, mas para mim foi um processo, porque eu tive que entender e aprender, né? E depois do lançamento desse livro, uma curiosidade, alguém de alguma associação protetora dos animais te procurou ou tem algum relato relacionado a eles? Não tem, não. E é um livro até que eu tive alguns, assim, acho que teve uns 2 e-mails de vegano quando eu lancei o Entre Rinhas, em 2009. Esse livro trouxe, assim, uma ou duas pessoas reclamaram e tal. Mas o de Gados e Homens as pessoas já gostam, assim, quem não come carne gosta porque acha que é um livro que denuncia o que se passa, né? Na verdade, não denuncia, mostra, né? Eu gosto muito de mostrar. Eu não denuncio, eu não estou a favor nem contra, eu só mostro. E é um livro que mostra que, de fato, por mais que você tente não ser cruel, é cruel, né? Quando você mostra aquilo ali, a coisa é difícil, né? A coisa é ruim, é pesada. E eu entrecorto isso com os personagens e tento suavizar com outras passagens, né? É isso que eu achei interessante no personagem principal, no Edgar Wilson, que você, em dado momento, você não sabe se ele é mal, se ele é do mal ou do bem, quando ele cuida, né, do gado, assim, antes de matá-lo. Não, o Edgar Wilson é bom com gado, né? Ele é bom porque ele tem uma relação de... O Edgar ele deve ter alguma demência, eu acho, né? Já convivendo com ele há muito tempo, é o 4º livro que ele aparece, eu acho que ele tem um problema, um negócio, bateu a cabeça quando era pequeno. Eu ainda não descobri isso na biografia dele, mas eu acredito, né? Ele tem uma maneira de perceber o mundo, de olhar o mundo, que é algo instável, tem uma irregularidade da nossa forma de ver, mas ele tem uma grande empatia com os bichos, né, com os animais. Ele, antes de abater cada gado, ele dá uma bênção ali, uma bênção, ele encomenda a alma dos bois, né? E ele abate de uma maneira, porque, como ele é o atordoador, é ele que bota o boi, ele que faz o boi desmaiar, né? Ele que desmaia o boi, digamos assim, né? Usando um termo a mais acessível. E quando isso acontece, ele acha, assim, supostamente o boi não vai sofrer tanto, né? Que ele dá uma marretada que ele desacorda e aí ele vai para a degola, né? Que ele vai, na verdade, para a sangria, né? Ele é levantado de cabeça para baixo e fica sangrando, né? E ainda vivo, porque se você mata o boi nesse processo, a carne enrijece e fica um gosto ruim. Ele conta no livro, né? Exatamente. Por isso que, às vezes, a gente come carne e tem um gosto ruim por causa desse processo. É o próprio processo do abate, né? O nível de pH. Se o boi fica muito nervoso, o pH dele aumenta tanto que a carne fica com gosto ruim. E ele sabe tudo isso, claro, os abatedores sabem de tudo isso. Então, ele tenta manter ali a linha de padrão, mas ele abate com marretada, né? Ele vai ainda... O método é um método antigo, não é pistola, não é nada... método mais usado hoje, choque, o dele é marretado, mas ele é muito preciso, porque você tem que provocar uma hemorragia cerebral,
e você não pode matar. Então, ele tem uma precisão e tudo, e ele encomenda essas almas, né? Digamos assim, ele tem uma empatia com o animal muito grande. É o que ele tem que fazer. Ele falou, se alguém tem que abater, que seja eu, né? Ele acha que é melhor ele fazer aquilo do que deixar na mão de quem não sabe fazer, que aí o animal sofre. Então, ele tem uma relação assim cotidiana dele, né? Ele tem uma empatia com o gado. E uma das coisas que o Edgar tem em relação ao gado, que eu acho muito mais intenso do que ele abater, é esse negócio dele olhar para o olho do boi, né, da vaca, e quem já olhou para o olho de um boi, de uma vaca, é uma escuridão, uma coisa estranha, né, porque o olho da vaca fica aqui, é aquele olho grande, é uma escuridão, né, uma coisa que você olha, você vê uma escuridão ali. E essa relação que ele tem com essa escuridão no olho do gado, né, do que reflete. E ele diz que, na verdade, o único reflexo que ele vê é dele mesmo, né, dentro do olho dos animais. Enfim, tem umas historinhas, enfim, tem que destrinchar para entender. E indo mais a fundo na criação dos seus personagens, que é a maioria masculina, né? O Edgar Wilson ele aparece em outros livros também. Como que você chegou a esse universo masculino, de tratar apenas deles? Eu cheguei a esse universo por causa das profissões, né? Que aí eu fui falar de bombeiro, lixeiro, abatedor de porcos, né? Eu fui indo para um universo que não me permitia ter mulheres. Aí alguém pode dizer, mas você podia ter, uma mulher. Eu falei, mas ok, até poderia, mas eu não consegui ter, não consegui de fato visualizar uma mulher numa profissão dessa. Tem algumas profissões que eu tenho dificuldade de escrever sobre mulheres em literatura. Eu não sei por quê. Claro, se não fosse em literatura, seria onde eu teria dificuldade também, que resposta ridícula. Mas eu tenho uma certa dificuldade de escrever sobre... Eu acho que eu preciso do distanciamento, né? E eu estou muito distante desse gênero, né, masculino. Então, eu contemplo, eu observo. Eu acho que tem uma questão de distanciamento, de contemplação. E, quando tem uma personagem feminina, se aproxima muito de mim. E eu acho que fica ruim. Eu não gosto. Eu gosto de me distanciar ao máximo. Eu acho que eu funciono melhor me distanciando e me colocando num papel de observadora. E esses ambientes são ambientes muito difíceis de se lidar. O De Gados e Almas é um livro que eu demorei muito a conseguir entrar no matadouro. Até que eu cheguei a um ponto, eu falei assim, eu não estou conseguindo escrever porque eu não tenho com quem entrar nesse matadouro, né, nesse lugar, nesse espaço. Foi quando eu decidi que o Edgar Wilson seria o personagem protagonista, porque até então não era ele. Mas quando ele veio... Porque ele já vem de outros livros. Já vem de outros livros, e quando eu decidi trazê-lo para essa história, eu falei, não, eu acho que cabe ele vir, tem uma lógica ele vir para cá, eu poderia não levar, mas tinha uma lógica também. Eu falei, então é ele que vai ficar. E no momento que ele entrou, eu escrevi o livro, assim, fluiu muito bem, né? Eu não tive mais problema nenhum. Então, ele é um personagem que vai na frente, né? Eu não vou na frente, é o personagem que vai, e eu vou atrás. O Edgar Wilson entra em alguns lugares que eu não poderia entrar, eu só entro porque ele vai na frente, né? E isso com os outros personagens. Eu tenho essa relação, não sei, que eu consegui desenvolver com eles, e que não é só com ele, mas com os personagens também, que eu consigo ir junto, sabe? Eu não sei, não sei se eu me sinto acalentada, mas eu acho que é principalmente pelo universo, né? Então, eu tenho uma figura, uma imagem que me dá tanta segurança de ir ali que eu vou. Mas eu não entro com qualquer personagem, eu não entro com qualquer pessoa em qualquer lugar, né, dentro da ficção. Isso foi uma coisa que eu tive absoluta certeza quando eu escrevi De Gados e Homens, assim, absoluta certeza. E como que surgiu essa ideia de usar o matadouro? Das minhas idas ao açougue. Foi essa relação de ver e tal. E ali eu comecei a questionar isso durante um bom tempo, uns 3, 4, 5 anos, não sei. Eu pensava no boi, né? E, às vezes, você vê as pessoas comprando muita carne, né? Às vezes, as pessoas demoravam na fila, falavam, não aguento mais. Aí, quando você pensa que não, dá mais 1,5 kg de patinho moído. Eu falei, putz. Aí sempre tinha assim, um processo, porque tinha gente que comprava muita carne, né? E aquilo, eu falei, cara, coisa... Né? Como a gente come carne, como a gente se relaciona com isso, o cheiro, né? Eu ficava muito tempo ali, às vezes eu desistia e ia embora. Eu não suportava. Enfim, essa pequena relação cotidiana, urbana, que a gente vive, né, na cidade, foi que me levou para o campo,
né? Porque eu gosto de tratar da matéria-prima. Eu queria falar sobre o sujeito que abate o boi. Porque aquele bife, aquela carne moída, é um boi, é um animal peludo, de toneladas, entendeu? E o Edgar Wilson, acredito que deve ocorrer também na realidade, é uma figura que nunca tinha comido um hambúrguer. Na história, não, porque Edgar dos Olmos não se passa agora. É uma história... Não se passa em 2014, nem 13, né? É uma história lá para trás, bem lá para trás. Mas ele vai na fábrica e ele nunca de tinha hambúrguer comido. Nunca tinha comido. Nunca tinha comido, né? Quando ele ganha uma caixa, o cara está lá no rincão, os caras vivem lá, eles, né? O Edgar Wilson está lá no meio do mato. E não é uma história que agora você tem uma barraquinha de hambúrguer em cada esquina. Nessa época não tinha ainda, não era, né? Muito menos lá teria, né? Então, ele nunca tinha comido hambúrguer. Eu falo dessa contradição, né? De você Sim. trabalhar com isso e não ter o melhor. Pois é, e não é nem o melhor, na verdade. O acesso. O hambúrguer ali é que quando eles... Né, o final do primeiro capítulo, se não me engano, é onde está essa passagem. É no final do primeiro capítulo, ele fala assim, olhando assim os disquinhos, né, alguma coisa assim, eu vou tentar resumir. Olhando assim os disquinhos de carne, né, temperado e saboroso, nem parece que isso foi um boi um dia, né? Então essa é a relação, se é aquela caixinha, aquele disquinho temperado, né, e saboroso. Quem é que você vai olhar para aquilo e você vai pensar num boi? Você não pensa no boi, né? Então, na verdade, essa é a relação que eles têm ali. E uma caixa de hambúrguer equivalia a várias cabeças de gado que ele matava, assim, para ele comprar uma caixa daquela, ele teria que abater, sei lá, quantas vacas, entende? Porque ele ganha poucos centavos por vaca que ele derruba. E a realidade é assim mesmo? Não sei. Isso eu inventei. Eu achava que ficava mais interessante. Mas deve ser por aí mesmo. Não duvido muito, não. Não sei hoje, agora, né? Mas talvez naquela época, um pouquinho mais atrás, é possível. O livro se passa em primeira pessoa. Por que terceira pessoa? E é um livro que você lê de uma sentada só, né? Ele tem um fôlego, uma vontade de você continuar. Uma vontade de terminar logo, né? Assim, eu acho que existem pessoas econômicas, né? Eu acho que existem personagens econômicos. E existem histórias econômicas, né? Eu não consigo jamais conceber os meus personagens falando muito. Eles não têm vocabulário para falar muito, sabe? Eles podem ter um diálogo incrível, mas curto. Entendeu? O negócio é o necessário, sabe? Essa história, ela não poderia ter um tamanho muito maior do que ela tem, porque não cabe devagar muito dentro desse... É aquilo ali. Reflete assim, os personagens, o que eles são, o ambiente que eles vivem, a forma como eles falam, esse tempo que eles falam, tudo na verdade está conectado. Então, se eu pegar um personagem desse e querer começar a destrinchar o psicológico profundamente, vai ficar horrível. Porque não cabe isso. Nem eu sei bem quem é esse sujeito. Eu vou conhecendo de acordo com as atitudes, com as reações, conforme ele avança nessa história, eu vou conhecendo esse personagem. Esse pano de fundo, essa ambientação, essa atmosfera que fica na história, isso tudo vai compondo quem é o personagem. A história, ela tem um tamanho que eu acho que porque assim, às vezes você lê um livro que você poderia cortar pelo menos umas 40 páginas, ele ficaria melhor. Tem alguns que você até pula para já saber o que vai acontecer. Você pula, né? É cansativo. Falei, voltou esse cara a falar desse negócio de novo, gente, já tinha falado lá atrás, está falando de novo aqui. Então, não, você tem, eu acho assim, eu gosto de ser econômico, porque eu acho que combina com o que eu estou escrevendo, com os personagens que eu criei, com essa secura deles, sabe? E, ao mesmo tempo que você tem as coisas resumidas, as coisas mais secas, você enxerga melhor, porque você tira todo o excesso, você tira tudo que está atrapalhando e você vê só o que tem que ver. Então, quando o Edgar Wilson fala, é importante o que ele fala.
Quando o Bronco Gil, que é um personagem novo nessa história, quando ele tem uma reação, ele fala, é importante o que ele fala, está entregando muito do caráter dele, está entregando muito da maneira que ele é. Quando ele tem uma resposta, às vezes um olhar do Bronco Gil, pronto, já entendeu. Entende? Uma coisa simples, uma coisa curta. E, às vezes, gasta tempo falando, né, jogando palavra fora, descrevendo o personagem cansativamente, que não chega a lugar nenhum. Então, eu gosto de ir mostrando, deixar o personagem falar, e construindo isso de uma maneira que o leitor também vai absorvendo, vai acompanhando. Né? E eu acho que eu tenho uma literatura com muita imagem, né? Acho que as pessoas vão vendo bem, assim. Isso vai entrando e vai acompanhando mesmo a história. Então, é a forma como eu tenho trabalhado. Acho que os meus últimos 3 livros, eu comecei a trabalhar muito essa concisão. Quanto tempo para escrever De Gados e Homens? Como é que foi? Como é que é seu processo de criação assim dos livros? Depende muito. Esse livro eu escrevi rápido, mas era um livro que eu já estava concebendo. Rápido quanto? 3 meses. Foi rápido. Mas eu escrevi todo dia, tinha uma rotina de escrita, e era um livro que já estava comigo, né, há muito tempo querendo escrever. Mas eu tenho uma rotina, eu tenho também uma cota diária, que não é muito grande. E assim, tem isso de deixar a história amadurecer, né, e fazer outro livro até. Você sabe que, assim, quando eu decido escrever, é ali. Às vezes eu demoro, às vezes fico 2 anos sem escrever. Mas aí, se eu sento para escrever... Mas o De Gado, você já tinha ideia na cabeça? Tinha ideia. Escreveu outro livro aí na escrevi frente? o Carvão Animal, veio o Carvão. Aí, depois, eu ainda tinha essa ideia, até que eu sentei e escrevi. Entendeu? Aí, mas é uma coisa que eu já tinha material de pesquisa, já estava pesquisando, mas, na hora de sentar e escrever, foi. Mas porque, assim, é um lugar muito difícil de entrar. Então, quando você entra, você tem que entrar uma vez só, não demore muito e volte logo. Sabe? Que é uma coisa... Quando você lê o livro, é uma coisa, mas quando você tem que entrar naquilo tudo para escrever, porque isso aqui acaba sendo, no fim das contas, um resumo de muita coisa que eu tive que ler e pesquisar, né, nas partes mais técnicas, mais difíceis. Então, não é um lugar que eu posso ficar 2 anos da minha vida, não morro lá. Né? É complicado mesmo. É um mergulho num lugar que é treva. São trevas. Né? É uma coisa difícil. O Carvão Animal foi um livro extremamente difícil. Conta um pouquinho do Carvão Animal para... Carvão Animal é uma história que se passa é o meu 4º livro, veio antes desse. É uma história que se passa... ela tem como pano de fundo um crematório e conta a história de 2 irmãos. Um que trabalha nesse crematório, ele é o responsável direto por cremar os corpos, e ele tem um irmão que é um bombeiro. E eles moram juntos. Já são adultos e tudo, enfim, mas dividem uma casa. E fica esses 2 irmãos muito ligados pelo fogo. Né? E toda a história se passa com esse irmão, que é bombeiro, nas atividades dele como bombeiro, e se passa com esse irmão no crematório. E, em casa, eles têm uma rotina, porque, geralmente, sempre tem um animal nas minhas histórias, e eles criam minhoca. Tem um minhocário. E esse minhocário ele tem para... coisa que ele gosta, tem um hobby, ele tem um quintal, ele começa a criar minhoca, e ele tem uma cadela que toma conta do minhocário. Então, são coisas assim, muito do cotidiano deles ali. Sempre dá um corte, sempre quebra um pouco, às vezes, aquela acidez da própria profissão. Né? Então, ele cria a minhoca ali, é um negócio que... Né, ele desidrata a minhoca no forno, vende minhoca desidratada. Tem vários... Essa é uma coisa rotineira dele ali, da profissão, uma coisa que ele gosta de fazer, porque, geralmente, eu gosto de levar um pouco para essa vida cotidiana do personagem, porque eu acho que dentro de casa acontece sempre umas coisas curiosas, e tem um drama pessoal, porque existe um 3º irmão que está preso. E esse 3º irmão que está preso tem um drama ali, uma história que vai desenrolando sobre um acerto de contas do passado, né, que esse irmão foi responsável por um acidente, enfim, tem todo um processo aí de perdão que vai tendo ao longo da história. E, ao mesmo tempo, eu tenho ali o crematório e os problemas que vão surgindo ali, o dia a dia, um cotidiano banal, né,
A relação que eles têm para cremar corpos é a mesma relação que se assa um pão na padaria, né, um padeiro, quer dizer, é uma coisa cotidiana mesmo, né? E eu me concentro não somente naquelas ações, e de uma forma repetitiva. O importante é que aquilo acaba se tornando um pano de fundo, e existe também um desenrolar de mais um drama familiar que acontece ali dentro com o funcionário, que é o Palmiro. Enfim, tudo isso vai se tornando pano de fundo. O próprio bombeiro, que se chama Ernest Wesley, ele tem as atividades dele como bombeiro, as ações dele como bombeiro também. Enfim, tem um acidente automobilístico e tem também um incêndio grande, né? Então, assim, são 2 momentos importantes que foram mais trabalhosos assim para escrever, né? Porque é muito técnico e também pela época do livro. Então, é uma época um pouco mais antiga. Então, existiam ferramentas no livro que não existe, que hoje em dia estão um pouco mais modernizado. Então, todo esse processo, toda a coragem desse sujeito, né? E eu tinha muita vontade de escrever sobre bombeiro, porque o bombeiro é o sujeito que é um dos sujeitos mais mal remunerados, mais esquecidos, assim. O bombeiro, ele é famoso na França, né? Na França, o pompier, né, é uma coisa que, né, tem uma coisa, né? Estados Unidos, bombeiro é quase um super-herói, é uma coisa. No Brasil, bombeiro é nada. Tem até a série Rescue Me, né, de Pois bombeiro. é, nossa, tem filme. O Brasil é nada. O que é bombeiro, gente? Pelo amor de Deus, o que é bombeiro? Não é nada. E é um cara incrível, né? É uma coisa extraordinária. Eu acho bombeiro uma coisa. Eu sou apaixonada por bombeiro, porque é extraordinário. E no livro, o sujeito pergunta, assim, depois de por que você decidiu ser bombeiro? Assim, um momento assim de um diálogo, desses diálogos secos e bobos, assim, que aparentemente bobos, mas que mostram muito da personalidade. Ele diz assim: porque eu tinha coragem de ir aonde ninguém tinha. Quer dizer, o bombeiro é o sujeito que tem coragem de ir aonde ninguém tem coragem, né? Ele tem coragem de entrar no lugar em que todo mundo quer sair. Bombeiro é esse cara que arrisca a vida o tempo todo. E a gente não está nem aí, a gente quer só livrar o nosso ali, resolver o nosso problema e vaza o bombeiro e acaba. E quando eu terminei de escrever o livro, eu conheci um bombeiro. Olha que coincidência. E o rapaz ficou mais emocionado, foi no meu lançamento e fez a revisão técnica para mim. Apesar que ele trabalhava mais como era salva-vidas, mas ele tinha o curso, né? Então ele sabia, então ele fez uma revisão técnica, porque eu falei, dá uma lida aí para ver se... Eu pesquisei muito, eu acho que está tudo certo. Eu imprimi uma apostila dos bombeiros para poder estudar, porque tem vários tipos de fogo, né? Fogo foi uma coisa que eu aprendi, que não é um fogo só. A gente vê queimar, mas o fogo ele tem várias origens e ele tem várias maneiras de apagar, dependendo de cada forma que esse incêndio começa, o que é provocado, enfim. Então, isso tem na história um pouco falando sobre essa questão do fogo. E o fogo, aí eu vou num elemento que eu acho que é um pouco como o boi, né, que a gente consome, que todo mundo consome. Acho que o fogo, infelizmente, ele está ao alcance de todo mundo, né? É o pobre e o rico, né? Infelizmente, um incêndio pode se começar em qualquer lugar, né? É uma coisa tão apavorante assim, o fogo, né? Como a gente está tão perto, né, da possibilidade de não se ter energia elétrica. Nem precisa ter energia elétrica. Se faz muito, muito calor, o mato começa a queimar ali. E começa um incêndio, uma floresta que fica, às vezes, dias e dias para se apagar, porque simplesmente fez muito calor e começa. Então, o fogo é um negócio tão apavorante que eu nem gosto de pensar em fogo. Eu tenho pavor de fogo, porque é uma coisa que está ao nosso alcance o tempo todo. Ele alcança, ele vem, ele destrói. E o fogo, ele é uma coisa que ele se esconde. Quando você começa a ler sobre fogo e pesquisar, o fogo ele encolhe. Você abre uma porta, o fogo vem, avança. Uma chama, ela se esconde. Uma coisa estranhíssima. As técnicas, assim como o comportamento do fogo no incêndio, né? Então, tudo isso são coisas que, de uma certa forma, nos une muito, né? De uma certa forma, atinge todo mundo. Então, eu gosto de tocar em temas assim que alcança, sabe? Todos nós. O lixeiro alcança, porque ele vai pegar o meu lixo, ele pega o seu lixo, ele pega o lixo dele, de todo mundo, né? E o lixeiro é o personagem de qual dos livros? Ele é personagem do O Trabalho Sujo dos Outros, que é uma novela
que foi publicada em conjunto com Entre Linhas de Cachorros e Porcos Abatidos. São 2 novelas. Então, é um outro personagem que o lixeiro é um cara também que ele une todos. Se existe uma greve de lixeiros no trabalho sujo dos outros, fica mais ou menos umas 2 semanas. E a cidade começa a sucumbir, porque ninguém recolhe o lixo. O que você vai fazer com o seu lixo? As toneladas de lixo que vão sendo deixadas na cidade, nos prédios, enfim. Então, eu sempre gosto de tratar de temas, assim, geralmente, tem essa relação com a profissão, com esse profissional, e, geralmente, claro, uma crise, porque sem crise não tem trama, né? Não tem drama também. Quando você falou o diálogo, que você reproduziu o diálogo do bombeiro, que ele falou, tenho coragem de ir onde o outro não vai. O Edgar Wilson tem mais ou menos esse diálogo com a turma que, como das pessoas que vai visitar o matadouro, né? Mesma coisa. Que ele dá meio que uma lição de moral na menina que sente nojo ou que recrimina ele pelo trabalho que ele faz, né? Na verdade, todos esses personagens, todos eles, inclusive o lixeiro, né, que muitos podem considerar que numa escala está lá, na escala mais baixa, né, mas todos eles têm coragem de ir aonde muita gente não tem. E por isso que eu acho que, na verdade, se você fosse resumir meus livros, você poderia dizer assim, o trabalho sujo dos outros, porque todos eles fazem o trabalho sujo dos outros, inclusive o Ernesto Wesley. Tem uma passagem que é logo no começo, eles vão ter que fazer um resgate de um acidente automobilístico que envolveu o quê? Uma coisa que a gente vê todo dia, um bêbado provoca um acidente. Então, ele fala, a gente vai lá recolher o lixo, de uma certa forma. Né? Aí ele falou assim, muitas vezes eu me sinto um maldito de um lixeiro. Ele falou assim, muitas vezes a gente vai recolher o lixo. Um cara bebe, enche a cara, bate um carro e mata uma família inteira. E aí? Você entende? No fim das contas, esses caras estão sempre fazendo um trabalho sujo dos outros. Mas aí que eu falo, é aí que está, muitas vezes, a dureza e a dificuldade, né? Porque eu acho que a literatura ela pode ir para muitos caminhos e tratar de muitas coisas. Mas eu acho que eu sou assim também. Eu acho que me reflete muito da maneira como eu vejo as coisas e penso. Eu acho que tem muito da minha dureza também em algumas coisas. E eu digo, pois bem, você pode até ter nojo do cara que trabalha com cadáver, porque isso é uma realidade. Quem trabalha em cemitério, quem trabalha em preparação de corpos e tal, tem um problema mesmo que muitas pessoas não encostam. Assim, você trabalha no crematório, você não quer mais chegar perto. Então, assim, eu li reportagens na época que os caras falaram, é complicado, tem gente que não aperta a minha mão. Mas quem vai cuidar daquele corpo que fica? É você que vai enterrar tua mãe? É você que vai enterrar teu pai? Tem que ter alguém que vai fazer isso. Entende? Se tiver um incêndio, quem é que vai entrar lá? Eu que não vou entrar para te buscar. Alguém vai ter que entrar. Tu vai ligar para o bombeiro, é ele que vai te resgatar. Na briga de foice dos vizinhos lá, que um dá facada no outro, quem é que vai te socorrer? Aí tem que ligar para o SAMU para te socorrer. Tem um cara lá que vai lá abaixar, tentar te acalmar, tentar fechar tua ferida. Então, são essas coisas. E você vê que, no nosso país, eles são considerados lá para nada, né? É os mais miseráveis, é os que ganham menos, é que é nada. Inclusive, depois que eu escrevi Carvão Animal, por acaso os bombeiros entraram em greve. Assim, foi uma coincidência, teve até gente que me escreveu falando, os bombeiros entraram em greve, né? Depois disso. E teve a explosão da mina de carvão lá no Chile, que tem a explosão de mina de carvão no livro também, né? Que o livro tem uma mina, tem uma passagem na mina. Mas veio antes. Né? Então, e depois teve explosão, o bombeiro entrou em greve, enfim. Eu já estou com medo um pouco do que pode acontecer depois. Né? Eu espero que não aconteça o que acontece aí. Mas são essas possibilidades de especulação, mas eu lido com coisas muito aqui, né? Muito palpáveis, e uma realidade muito dura e muito seca. Mas é real, e aqui, eu tenho interesse nesse sujeito, eu tenho interesse nesse cara. Eu acho que a literatura ela tem essa possibilidade de lidar com vários tipos de personagens. A literatura brasileira ela lida em várias instâncias. A gente tem uma literatura que, de fato, isso enfim, é inegável, que tem os personagens eles circulam muito pela classe média, né? Ficam muito ali. Né, naquela classe média, os discursos são muito próximos. É sempre ali. Né? Você não sai muito. Alguns autores saem, mas são poucos que saem.
E eu realmente, assim, eu não combino, não tenho esse discurso, não consigo nem ter um olhar para esse lugar. O meu olhar é para esse lugar, que eu acho extremamente interessante, investigativo, que eu admiro, tá? Porque eu admiro o lixeiro, assim como admiro o bombeiro. Eu não vejo muita diferença entre os dois, eu acho que os dois prestam serviço à sociedade. Você extrai literatura daquilo, é possível você ter literatura ali, e ao mesmo tempo, eu estou lidando com personagens que a literatura brasileira nunca tinha lidado ainda, eu nunca tinha colocado em evidência em momento algum. E como que a literatura entrou na sua vida? A literatura entrou na minha vida já um pouco assim. Criança eu lia, né? Quando eu era pequena, lia meus livros infantis, mas a literatura entrou assim na minha vida adulta a partir dos 18 anos. Antes eu não era muito focada em ler, eu gostava só de ver filmes, eu era muito agitada também, acho que eu não conseguia parar para ler. Então, quando a literatura entra, ela entra com filosofia. Eu comecei a ler filosofia, que é o que tinha em casa. Então, eu comecei a pegar uns livros e li algumas coisas. E eu acho que essa leitura de filosofia, muito no meu começo, foi muito maravilhosa. Eu sempre digo, quer começar a ler? Comece a ler filosofia, porque filosofia é a leitura que estimula o pensar. Né? É a filosofia. Você tão somente ler livros, consumir obras de ficção, de romance, é uma coisa, mas quando você lê primeiro filosofia, quando você começa a trabalhar a sua estrutura do pensar e do perceber o mundo ao seu redor, foi isso que me deu uma base assim tão rica, que eu acho que eu só consegui começar a pensar e começar a conceber a minha realidade a partir desse embasamento que eu tive com literatura, com filosofia. E, na verdade, era o que tinha na prateleira. A minha sorte é que tinha coisa boa, era o que tinha. E, claro, um livro, e me levou a outro livro. Você vai no rodapé, tem uma bibliografia. Eu ia comer no rodapé de livro. Eu gostava mais do rodapé do que do livro, porque me dava tantas dicas boas. E ali um livro ia puxando o outro. Foi quando eu comecei a ler mais e mais filosofia. Então, eu, durante um tempo da minha vida, não lia romance. Eu não comecei a ler romance, eu comecei a ler filosofia. Até que, passados uns 3 anos, eu falei, eu acho que eu vou começar a ler romance. Assim, eu não gostava de romance. Não gostava muito de literatura. E foi quando eu comecei a ler os livros, os romances, né? E aí fui tendo uma empatia, fui gostando de um livro aqui, um livro ali, e tendo a literatura, a filosofia sempre como uma base muito sólida. Então, eu acho que a minha maneira de escrever tem tudo a ver com aquele meu início, porque eu gosto de escrever sempre com esse pensamento, né, do outro, desse distanciamento. Eu acho que a filosofia me deu muito isso. E os livros já são traduzidos para outros idiomas também. Você participa das principais feiras já literárias do Brasil e do exterior, né? Você publica... Seu primeiro livro saiu quando? O primeiro, ele saiu em 2003. E saiu pela 7 Letras, mas é um livro muito distante de mim, né? A minha literatura, do primeiro para o segundo, já mudou muito. O primeiro é o engasgo, né? Você não sabe bem o que vai ser, o que vai vir. E aí, a partir do segundo livro, que as coisas começaram a fluir mais, assim. E a partir do Entre Rinhas, que foi meu terceiro livro, que eu encontrei mais a minha mão, assim, a minha forma de escrever, mais concisa, mais limpa, eu acho. Foi ali. E projeto de cinema? Você que sempre gostou muito de cinema, os livros alguns já foram vendidos para... foi vendido, mas ainda não foi produzido. Porque é a cara, né, dos livros, você parece que você está num filme. Eu acho bom, né? Eu acho que isso é bom, não sei, né? Tem gente que acha que isso é ruim, né? Mas eu gosto, assim, eu gosto de pensar. Eu acho que é porque é dinâmico, né? A minha literatura, ela não é uma literatura introspectiva, né? Não é nada introspectiva. Ela realmente é uma literatura de ação, porque os personagens o tempo todo têm realmente uma conduta, eles exteriorizam o
o que pensam, não o tempo todo, mas algumas coisas. Às vezes eles não estão falando, mas é um gesto, é um movimento. A história realmente tem um movimento, né? É como eu gosto. E claro que isso vem muito dessa minha influência de filmes, né? Porque o livro, muitas vezes, as obras de ficção, principalmente no Brasil, elas são muito, né, fechadas, muito introspectivas, né? São textos que se passam num tempo interior, né? Num tempo diferente. E eu gosto muito desse tempo externo, né? Eu gosto muito esse meu folhetim que agora está na internet, o Desalma. O Desalma ele foi escrito os 7 capítulos como episódio mesmo, início, meio e fim. Eu acho que capítulos precisam serem fechados. Ele já está todo pronto? Eu escrevo tudo primeiro, né? Porque você tem uma continuidade. E se eu quiser mudar uma situação, se eu escrevo uma passagem no 5º capítulo, que às vezes eu tenho que ir lá no primeiro e alterar alguma informação, né? Que há uma continuidade, é um organismo aquilo ali, que tem que ter equilíbrio. E o Desalma você publica no seu blog? Eu criei um blog, que eu não tinha esse blog, eu criei para o Desalma, né? Ele é o blog para o folhetim. E decidi publicar e decidi fazer esse folhetim, que é uma sobra. Assim, era um negócio, é uma história que eu pretendo escrever, mas só que a parte não ia entrar, é a sobra, né? Aí a sobra eu botei no folhetim. Você tem essa preocupação da linguagem de escritora para o folhetim de web e para o romance? Não, existe. É o mesmo texto. É o mesmo texto. É um texto só. Eu sento e escrevo. Sozinha, no computador, ali. Aí, depois, é que eu boto na web. Ele já está pronto, finalizado. Ele pode ser tanto publicado numa revista, ele pode ser publicado num livro, ele pode ser publicado numa antologia, o que você quiser. É o mesmo texto, sempre. Só que ele vai passar por uma revisão melhor, né? Porque foge muita coisa, né? Eu sou péssima revisora, então vai ter muito erro de revisão, naturalmente, mas é o mesmo texto. Mas eu tenho liberdade de reescrever. Se eu quiser botar no papel alguma coisinha, posso. E o leitor da web fica na expectativa também, né? Que vai sair só semanalmente. Só na semana que vem, mas não existe assim espaço para diálogo. Tipo, eu mudo a história de acordo com o leitor. Não existe. Falei, meu filho, se contenta que é isso aí mesmo, entendeu? Não dá, é isso aí. Ou vai ou não vai. Né? Eu gosto do que está aí, não tem cardápio, não. É isso aí só. Cardápio é só isso, esse CPF aí. Eu sei como CPF, eu não tenho nada. Então, não tem essa troca com o leitor no sentido de eu alterar o texto de acordo com a história avança. Não é uma novela, né? Porque já teve gente que teve essa experiência que não foi bem sucedida, de alterar o folhetim, a história, de acordo com a opinião do público. Não. Nem eu tenho. Olha, sinceramente, eu te digo que eu não tenho nem muito controle sobre o que eu escrevo, né? Eu dependo tanto do desenrolar desses personagens, para onde eles vão me levar, que às vezes eu quero ir para a direita, não adianta. A correnteza me leva para a esquerda. Né? Eu acho que eu não tenho total controle e também não tenho total domínio daquilo ali. Eu vou deixando, é um diálogo meu com eles também. Né? Eles vão conduzindo, eu vou indo atrás, é o que eu digo, eu vou atrás dos personagens. Né? Eles vão vivendo, eu vou vendo para onde a possibilidade melhor, o caminho melhor. Então, até para mim também, eu nunca sei o que vai acontecer. Eu me programo de um jeito e o negócio é de outro. E, além do Desalma da web, tem algum projeto novo de livro vindo agora? Não, agora não. Agora eu não vou publicar nada aqui. Aqui no Brasil eu não publico. É só os livros que publicam lá fora, mas aí, na verdade, são traduções. Né? São livros que eu vendo, que os direitos são vendidos lá. Então, é assim, muitas vezes eu estou com De Gados e Homens aqui, mas às vezes eu publico Entre Rinhas, o 3º livro lá fora. Aí, quando você vai lá, você tem que voltar ao Entre Rinhas, né? Então, você tem que voltar ao aquele livro. A minha sorte é que esses últimos 3 livros estão muito interligados, né? Então, eu consigo ter uma dinâmica. Tá falando de um, falo do outro, mas é um pouquinho difícil fazer isso. Então, não dá para adiantar a próxima profissão, não? Não, é o Desalma agora e vamos ver o que acontece. Ana Paula Maia, muito obrigada pela sua presença aqui no Sempre um Papo. Eu que agradeço a você, ao convite e a presença de vocês aqui. Obrigada.